Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira aula do capítulo 1 da disciplina de Gerenciamento e Controle da Poluição da Água e do Solo. Na aula de hoje, vamos definir os principais parâmetros físicos, químicos e biológicos que são utilizados para avaliação da qualidade da água, além de uma abordagem sobre as principais leis que regulamentam esta temática. O conhecimento e determinação desses parâmetros são de fundamental importância para o entendimento e planejamento de ações que visam minimizar possíveis fontes de poluição da água e também para garantir água de boa qualidade para os demais diversos usos. A qualidade da água pode ser medida por uma série de parâmetros que refletem as características físicas, químicas e biológicas da água. Iniciaremos esta abordagem apresentando os principais parâmetros físicos de qualidade da água, que são cor, turbidez, temperatura e condutividade elétrica. A cor da água é indicativa da presença de constituintes de origem natural ou antropogênica. Os constituintes naturais que dão coloração à água são a matéria orgânica e os produtos da sua decomposição, e elementos como o ferro e o manganês, que podem ser oriundos dos constituintes minerais do solo. Os constituintes de origem antropogênica são aqueles relacionados aos resíduos de atividades industriais e aos esgotos domésticos. São representados por uma série de compostos químicos e material orgânico. A presença desses constituintes de origem antropogênica é mais preocupante, uma vez que muitos deles são tóxicos e podem provocar doenças. Outro importante parâmetro físico é a turbidez, que representa o grau de interferência à passagem de luz pela água. A turbidez é determinada por diversos materiais em suspensão, de tamanho variado, que podem ser de origem natural, tais como areia, argila, matéria orgânica, algas, ou de origem antropogênica, como despejos de esgoto domésticos e industriais. A temperatura afeta diversos parâmetros físico-químicos, como a densidade, a viscosidade, a quantidade de oxigênio, por exemplo. A temperatura elevada reduz a quantidade de oxigênio e aumentam as taxas de reações bioquímicas e taxas de transferência de gases, o que pode provocar mau cheiro. Por fim, a condutividade elétrica é o parâmetro que indica a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Está relacionada com a presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica na água. Outro grupo de parâmetros de qualidade da água são os parâmetros químicos, com destaque para o pH, alcalinidade, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. O pH, ou potencial hidrogênio iônico, indica se uma solução é ácida, neutra ou básica. A escala de pH varia entre 0 e 14, na temperatura de 25 graus Celsius. Se o valor do pH for igual a 7, que é a faixa de pH da água pura, o meio será neutro. Se o pH for menor do que 7, a água é considerada ácida. E se o pH for maior do que 7, a água é considerada básica. As variações nos valores de pH também podem ter origem natural, devido à oxidação da matéria orgânica e pela dissolução de rochas, como por exemplo as rochas calcárias. Ou também ser de origem antropogênica, causada principalmente pelo despejo de resíduos industriais e domésticos. Como consequências, as águas ácidas promovem corrosão e as águas básicas podem promover incrustações nas tubulações, além de interferir na vida aquática. A alcalinidade da água pode ser identificada como a quantidade de íons na água que podem neutralizar o hidrogênio. Esses íons são bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Em termos sanitários, a alcalinidade não representa maiores danos. Porém, está relacionada à dureza da água
e aos processos de floculação e coagulação, etapas fundamentais no tratamento da água para fins potáveis. O oxigênio dissolvido origina-se do ar e das atividades fotossintéticas de alga e outros vegetais aquáticos e é fundamental à sobrevivência dos organismos aeróbios. Água com baixos teores de oxigênio dissolvido são indicativos de aporte de matéria orgânica, que pode ser decompostas por bactérias aeróbicas que necessitam consumir o oxigênio dissolvido presente na água. Este aporte pode ser oriundo de despejos inadequados de esgoto, por exemplo. A demanda bioquímica de oxigênio, ou DBO, é a demanda química de oxigênio, DQO, são parâmetros fundamentais para determinar a quantidade de matéria orgânica e do grau de poluição das águas. Por fim, apresentamos os principais parâmetros biológicos de qualidade da água, que são os coliformes, totais e termotolerantes, e as algas. Os coliformes indicam a presença de micro-organismos patogênicos, provenientes de efluentes sanitários. Os coliformes são bactérias e estão subdivididas em coliformes totais e coliformes termotolerantes. Quanto maior a concentração destes organismos em um corpo d'água, maior será o grau de poluição e também o seu potencial causador de doenças. Vale ressaltar que o termo termotolerante se refere aos coliformes que toleram temperaturas acima de 40 graus, reproduzem-se nessa temperatura em menos de 24 horas e estão associados às fezes de animais de sangue quente, como por exemplo Enterobacter e Citrobacter. As algas, por sua vez, desempenham um importante papel no ambiente aquático, sendo responsáveis pela produção de grande parte do oxigênio dissolvido no meio. Quando presentes em grandes quantidades, como resultado do excesso de nutrientes na água, trazem alguns inconvenientes, como sabor e odor, toxidez, turbidez e cor, formação de massas de matéria orgânica, que ao serem decompostas provocam a redução do oxigênio dissolvido, corrosão, interferência nos processos de tratamento de água, além de possuir um aspecto estético desagradável. Os parâmetros de qualidade da água são utilizados para a caracterização de águas para o abastecimento, tanto superficiais quanto subterrâneas, para a caracterização de águas residuárias e para a caracterização de corpos naturais receptores, como os rios e os lagos. Além dos parâmetros detalhados nesta aula, existem muitos outros que devem ser avaliados de acordo com a necessidade e particularidade de cada situação. A água é um bem natural de alto valor agregado e de interesse difuso, com ordenamento jurídico bem extenso no Brasil. Na esfera federal, o Decreto número 24.643/34 estipulou o Código das Águas. A Lei número 9.433/97, conhecida como a Lei das Águas, e a Lei número 9.984/00, que criou a Agência Nacional das Águas, são as mais relevantes diplomas legais que disciplinam a temática. Além disso, a Resolução CONAMA número 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, além de dar outras providências a serem utilizadas para o monitoramento e fiscalização ambiental. Os parâmetros químicos da água, no que compete a sua qualidade para o consumo humano, são determinados pelo Ministério da Saúde, através da Portaria número 2914, de 12 de dezembro de 2011. Esta portaria traz algumas definições que são importantes na análise de parâmetros de qualidade química da água. Água para o consumo humano é a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos, e à higiene pessoal,
independentemente de sua origem. Água potável é a água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde. Padrão de potabilidade é o conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para o consumo humano. Padrão organolético, conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para o consumo humano, mas que não necessariamente implicam riscos à saúde. Água tratada, água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. Os requisitos de qualidade da água variam de acordo com o tipo de uso da água. Por exemplo, para abastecimento doméstico, a água deve ser isenta de substâncias químicas e organismos prejudiciais à saúde, possuir baixa dureza, turbidez, cor, sabor e odor. Já a água utilizada para a dessedentação de animais também deve ser isenta de substâncias químicas e organismos prejudiciais à saúde. Porém, não é tão rigorosa quanto a turbidez, dureza, cor, odor e sabor. A água utilizada indiretamente para recreação e lazer necessita apenas ter aparência agradável, como ausência de cor, turbidez e odor. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que aproximadamente 1 bilhão de pessoas não têm acesso ao abastecimento de água, que seja suficiente para suprir suas necessidades básicas. Portanto, muito mais do que tratar a água para que ela apresente padrões mínimos de qualidade, é necessário cuidar desse recurso tão valioso e tão necessário, e que, infelizmente, ainda é escasso em muitas regiões do planeta, inclusive no Brasil. Uma importante prática que visa a manutenção da qualidade das águas é a preservação da faixa ripária, também conhecida como mata ciliar. A manutenção desta faixa vegetada, próximo a córregos, é de extrema importância, pois evita a erosão de solos adjacentes, impedindo ou atenuando a sedimentação e assoreamento do leito. O assoreamento provoca a perda de habitats aquáticos, o rebaixamento do lençol freático, a diminuição na vazão média e o declínio da biodiversidade do sistema. A retirada da vegetação das margens nos cursos d'água é prejudicial também porque o material em suspensão interfere na qualidade da água do corpo receptor. Em escala de pequenas bacias e subbacias hidrográficas, a extensão e condição da mata ciliar podem ser utilizadas como indicadores hidrológicos da sustentabilidade das atividades humanas, pois a vegetação ripária é responsável por grande parte do regime ambiental do ecossistema aquático. Assim, encerramos a aula de hoje. Não se esqueçam de complementar as informações aqui discutidas com a leitura do livro didático e com a resolução dos exercícios. Abraços, bons estudos e até a próxima aula!